e te agradeço em nome de Jesus. E quantos podem dizer amém? Graças a Deus. Meus irmãos, nós iniciamos desde quinta-feira passada uma série de mensagens onde nós estamos falando e começamos a falar sobre o caráter, as colunas do caráter cristão. E hoje, dando continuidade, nós queremos falar um pouquinho sobre a humildade. Semana passada nós iniciamos falando sobre fé e obediência. Eu disse aos irmãos que a fé e a obediência é como se fosse a base dessas colunas, porque nós só conseguimos experimentar alguma coisa que o caráter pode trazer até nós se nós tivermos essa base, que é a fé e a obediência. E hoje a gente está iniciando a primeira coluna, onde eu vou estar falando sobre a humildade. Talvez não dê tempo de falar tudo, mas eu quero ser fiel àquilo que Deus tem colocado em nossos corações, e eu creio que Deus vai edificar o seu povo, vai edificar a sua igreja, em nome de Jesus. Eu peço oração à igreja, porque nós reconhecemos a nossa pequenez diante de tamanhos desafios, e sempre é uma grande responsabilidade trazer a palavra, mas se os irmãos estiverem orando por nós, nós faremos isso debaixo da graça do nosso Deus, e Ele vai ser glorificado. Quem diz amém? Então, meus irmãos, a gente vai falar um pouquinho sobre a humildade. Eu li 2 textos na Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo de número 4, que diz assim: portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Lembrando que quando Jesus ele fala isso, os discípulos haviam interrogado Jesus a respeito de quem seria o maior. Jesus ele dando a ideia de que a premissa sempre é da cooperação, a premissa sempre é de estar junto, mas os discípulos ainda não haviam compreendido isso. Os discípulos estavam discutindo entre si quem era o mais importante, quem era o maior, numa discussão bem simples, mas numa comparação bem simplória. Se fosse nos dias de hoje, os discípulos discutindo quem prega melhor, quem canta melhor, quem faz isso melhor, e na verdade a premissa não é essa. A premissa sempre será da colaboração. Não importa, Jesus ele não se importa com isso. Aliás, ele nem olha para isso. Jesus não quer saber quem prega melhor, quem ensina melhor, quem faz melhor, quem canta melhor, não. Na verdade, nós não estamos numa competição. Nós estamos colaborando com algo muito maior, que é o reino de Deus sobre as nossas vidas. Então, surgiu essa discussão. Aí Jesus ele vai dizer: olha, aquele que se tornar humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então Jesus ele está falando de humildade. E quando eu comecei a meditar nessa mensagem, meus irmãos, algumas coisas vieram ao meu coração. Primeiro, como é que nós medimos a grandeza de alguém, de um líder, de alguma pessoa nesse mundo? Eu não estou falando da forma cristã como a gente mede, não. Eu estou falando no mundo de hoje. Como é que a gente mede a grandeza de alguém? E a segunda pergunta que veio ao meu coração foi a seguinte: qual é a nossa percepção de grandeza? Então, o mundo, ele tem uma fita métrica, aonde ele mede a importância das pessoas ou a grandeza das pessoas. E eu vou lhe dizer como é que o mundo faz isso. O mundo mede a grandeza de alguém pelo poder que ele tem,
pelo poder político, pelo poder econômico, pelo poder relacional. O mundo mede a grandeza de alguém pelo poder financeiro que ele tem. Se tem muito dinheiro, se anda num carro, num Porsche, numa Ferrari. O mundo mede a grandeza de alguém, meus irmãos, pelo poder de influência que ele tem. E mais do que nunca, hoje no mundo digital, a gente vê isso. Mas, em contraste a essa percepção de grandeza, ou a essa forma que o mundo mede a grandeza das pessoas, qual é a sua percepção de grandeza? Qual é a minha percepção de grandeza? Será que eu sou aquela pessoa que eu me impressiono ainda muito com o poder que as pessoas lá fora têm? Eu sou aquele tipo de pessoa que quer estar do lado dos mais importantes, dos mais proeminentes, e acaba esquecendo os mais simples ou os mais pobres? Qual é a sua percepção? E eu me pergunto, estou perguntando para mim também, qual é a minha, eu, pastor Demétrios, a minha percepção de grandeza? Meus irmãos, o Evangelho de Jesus, quando a gente começa a cavar nas Escrituras, a gente vai começar a perceber que a definição de mundo e a definição do Evangelho são totalmente opostas. Eu não posso caracterizar alguém grande pelo Evangelho de Jesus de acordo com a fita métrica desse mundo. Eu não posso, meus irmãos, ter uma percepção de grandeza equivocada daquilo que a palavra de Deus vai me ensinar. Então é por isso que é muito importante a gente aprender e discutir sobre isso na palavra, a questão do nosso caráter, porque isso é coluna para a nossa vida. Caráter é coluna. Lembra que eu falei semana passada e eu disse aos irmãos que muitos ministérios, eles se tornaram tão grandes e o caráter não pode sustentá-los, porque o caráter é minúsculo. Quanto maior for aquilo que Deus te entregar, maior vai ter que ser o seu nível de caráter. Então, meus queridos, a humildade, ela faz parte do caráter. Ela é uma coluna desse caráter. E eu anotei algumas coisas aqui, enquanto meditava, desde ontem pela manhã nas Escrituras. Somente um coração humilde consegue frutificar. Quando Deus criou o homem, como apogeu da sua criação, um dos termos lá em hebraico, ele vai dar a ideia de solo, daquilo que foi retirado da terra, daquilo que saiu da terra, para lembrar o homem de que o homem ele é pó. E da terra, meus irmãos, a gente tira o nosso sustento. Da terra sai tudo aquilo que frutifica para o nosso sustento. Quando a palavra humildade é citada na Bíblia, ela vem da mesma raiz que no hebraico aponta para o homem como fruto do solo. Por quê, pastor? Porque a humildade, ela dá essa ideia de que ela é tão importante no caráter do homem, que o homem só pode frutificar se ele tiver humildade. Um grande escritor chamado Andrew Murray, ele escreveu um livro que é um clássico chamado Humildade, a Beleza da Santidade. E ele faz um contraste entre orgulho e humildade. E ele vai dizer o seguinte: o orgulho é a raiz de todo pecado e mal, a porta, o nascimento e a maldição do inferno, a explicação de toda a decadência e fracasso. O oposto da humildade é o orgulho. E ele vem fazendo esse contraste de orgulho e humildade, dizendo que o orgulho, ele é a raiz de todo pecado e mal. Se você olhar as Escrituras, todo pecado que surgiu, ele surgiu sempre tendo como raiz o orgulho. O homem, quando cai lá no Éden, por que ele caiu? Porque de uma certa forma Satanás conseguiu seduzi-lo
para que ele se orgulhasse e dissesse: não, eu não posso estar dentro dessas demarcações que Deus estabeleceu para mim. Eu posso comer um pouco mais, então eu vou comer do fruto proibido. Se você olhar lá para a história da Torre de Babel, você vai perceber que naquele momento, meus irmãos, quando houve a confusão das línguas entre os povos, você vai encontrar o que ali? Um pecado que começa como raiz no orgulho. Eles se orgulharam: não, nós somos tão grandes, nós temos condições de fazer uma torre que o topo chegue no céu. Nós queremos ser iguais a Deus. Se você for olhar o próprio Satanás, a queda de Lúcifer, ela vai iniciar, ou ela se inicia onde, irmão? No coração de Lúcifer. E se inicia como? Qual é a raiz? O orgulho. Então o orgulho é a raiz de todo o pecado e mal. É como ele disse, é a porta, o nascimento e a maldição do inferno, a explicação de toda a decadência e fracasso. Ele vai dizer ainda: o mal tem seu início pelo orgulho e o seu fim pela humildade. Olha os opostos aqui. O mal tem seu início pelo orgulho e o seu fim pela humildade. E aqui eu termino com a citação dele, que ele diz o seguinte: o orgulho tem de morrer em você, ou nada dos céus poderá viver em você. Mas a gente luta, meus irmãos, e há um orgulho dentro de nós que não quer morrer. Há um orgulho dentro de nós que não quer ser enterrado. Vocês já notaram que as principais situações que surgem, muitas das vezes até dentro da comunidade, dentro do seu familiar, cônjuges que não se perdoam, orgulhosos. Eu vou fazer assim e acabou, e ninguém abre mão de nada. No meio da comunidade, meus irmãos, vocês já repararam que quantas vezes, meus irmãos, questões tão simples, a pessoa deixa de falar com a outra por questões tão simples. Uma vez, irmãos, na nossa congregação, não aqui, numa congregação da Assembleia de Deus, eu cheguei. E quando cheguei, meus irmãos, para pregar numa cruzada, Deus não fez nada naquela cruzada. Cheio de gente, pecador, ouvindo a palavra, e ninguém se converteu. Quando terminou, o irmão chegou para mim e disse assim: pastor, o senhor não sabe o que foi que aconteceu aqui, na frente da cruzada. 2 irmãos começaram a brigar por causa daquela irmã. E quase entra no murro um com o outro. Aí depois o irmão veio me dizer: mas pastor, aquela irmã ali faz 30 anos. Irmão, eu não estou exagerando. Eu só não vou dizer onde é, porque as redes sociais entregam a gente e eu vou ter problema. Irmão, pastor, aquela irmã faz 30 anos que mora dentro de casa com seu marido e não fala com ele há 30 anos. Como é que pode, irmão? Tem Espírito Santo um negócio desse? Sim ou não, irmão? Sim ou não, meus irmãos? 30 anos que não fala com o esposo, dentro de casa, vivendo na mesma casa. E depois eu tive a oportunidade de ir lá. Um irmão me convidou da família e disse: pastor, leve uma palavra para ver se acontece alguma coisa. Irmão, do jeito que eu cheguei, irmã Eli, do jeito que eu cheguei lá, que eu comecei a dar a palavra, a irmã ficou muda. Quase 2 horas, irmão. Do começo ao fim. E não mexia nem a cabeça. E eu disse: irmã, a senhora quer se reconciliar? A senhora quer? Ela não abriu nem a boca. O Andrew Murray, ele está dizendo isso. O orgulho tem que morrer em você. Quando eu falo em você, eu não estou apontando para vocês não, irmão. Eu estou apontando para mim também. O orgulho tem que morrer em você, ou nada dos céus poderá viver em você. Tem coisa que a gente tem que relevar, irmão.
tem coisa que você tem que deixar para lá. Um dia eu estava chegando no ensaio, não foi aqui não, numa igreja que eu pastoreei, foi lá para o início, faz tempo. E eu fui chegando no ensaio do grupo de louvor. Quando eu estava chegando no ensaio do grupo de louvor, na mesma hora que eu fui chegando, irmão, eu era bem mais novo, pastoreando a igreja, e eu vi na hora que o irmão disse assim, com um tom de deboche: lá vem o pastorzinho, não sei o que ele veio fazer aqui. Eu poderia, como pastor, chegar e dizer assim: irmão, o que foi que você disse? Mas não, eu fiz de conta que não ouvi. E hoje, esse mesmo irmão, ele é um amigo, é uma pessoa que eu consegui ganhar através de quê, irmãos? Do Evangelho e da palavra do Senhor. Tem muita coisa no meio da família, no meio da comunidade, que a gente precisa relevar, se a gente quiser caminhar, irmãos, na construção do nosso caráter. Caráter, irmão, é fruto. Caráter, se você chegar para mim e dizer assim: pastor, impõe as mãos sobre mim para eu receber caráter, eu vou dizer: irmão, eu vou orar por você para Deus lhe dar força. Mas caráter não vem com imposição de mãos. Caráter é construído dia a dia, é diariamente, é você lutando com seus dilemas, é você dizendo: Senhor, eu não gosto, mas eu vou ter que caminhar assim. Senhor, eu ainda estou com raiva, mas eu quero liberar o perdão. Senhor, eu quero caminhar dessa forma. Porque, irmão, se não for dessa forma, não existe outra forma. Essa é a forma do Evangelho. Essa é a forma que nós temos que conviver no Evangelho. Quantos casais, irmãos, que vivem se degladiando. Quantos irmãos, quantas pessoas que vivem se degladiando, mas que ainda não conseguiram compreender a ideia da humildade e o oposto, que é o orgulho. Tem uma expressão que esse escritor ele vai dizer, irmãos. O nome do livro é Humildade, a Beleza da Santidade. Você vai encontrar bem facinho na internet, é um clássico. Ele vai usar um termo chamado orgulho da humildade. Vocês já viram o que é isso, irmão? O orgulho da humildade? É aquela pessoa, irmãos, que se acha super espiritual. Só ela profetiza, só ele profetiza, só ele prega, só ela canta. Isso é o que o Henry vai chamar de o orgulho da humildade. O humilde, irmãos, ele não sai dizendo por aí que é humilde, jamais. O humilde, ele vai dizendo sempre que ele depende da graça de Deus, ele depende da misericórdia de Deus. Na verdade, a gente não precisa expressar, porque caráter é uma coisa que você detecta nas pessoas, mas mais do que detectar nas pessoas, você precisa cada dia trabalhar isso na sua vida, trabalhar isso. Irmão, já pensou uma disputa entre Moisés e alguém da palavra de Deus? Não, vamos disputar aqui quem é o mais manso. Não, irmão, essas coisas colaboram para o reino de Deus, colaboram para que Cristo ele seja glorificado em nossas vidas para o louvor do seu santo nome. Quando eu olho para isso, eu começo a me lembrar que nós viemos do pó, e jamais podemos nos afastar dessa realidade, senão nós perderemos o caminho da humildade. Deus pode te exaltar na terra? Pode. Deus pode te dar dinheiro? Pode. Deus pode fazer você ter um grande nome nessa terra? Pode. Deus pode te dar um bom carro? Pode. Deus pode fazer coisas grandes na sua vida? É claro que Ele pode. Mas nunca nos esqueçamos que nós viemos do pó, e ao pó nós retornaremos. E somente entendendo essa realidade, nós jamais nos afastaremos da ideia ou da percepção da humildade sobre as nossas vidas. Quem pode dizer amém? Pastor, o que é humildade? Eu tenho uma definição para humildade. Humildade é a qualidade de manter-se no nível das outras pessoas. Embora você possa estar até um nível acima,
mas você tem uma capacidade, uma qualidade de manter-se no nível das outras pessoas, assumindo direitos e obrigações, erros e culpas, sem nenhuma resistência. Aliás, irmão, a gente aprende até um pouquinho sobre isso na homilética. Você já viu às vezes, graças a Deus aqui não tem os nossos irmãos que pregam aqui, eles são uma bênção de Deus, mas a gente que vive nesse meio, muitas vezes no meio pastoral, a gente vê tanta coisa, irmão, que a gente não acredita. E uma das características daquele que sabe expor com eficiência a palavra de Deus, é ele conseguir se manter ou se colocar no nível daqueles que estão ouvindo. Você já viu o pregador, irmão, que às vezes chega e ele quer pregar difícil, mas nem ele sabe o que é que ele está falando? Vocês já viram, né? Amém? Irmão, tem tanta gente. Um dia eu estava na tribuna sentado, aí o irmão, era um congresso, numa congregação no interior do interior. Aí eu cheguei de tarde e ia pregar à noite. E aí o irmão que ia pregar à tarde, ele era muito conhecido na região. E eu não sei se ele fez isso para impressionar. E ele disse assim, engrossou logo a voz, eu tenho aversão a esse negócio, irmão. Quem é engrossar a voz para impressionar, irmão, pelo amor de Deus, fale com a voz que você tem. Fale com a voz que você tem. Se algum dia eu chegar aqui com a voz mais grossa do que essa, irmão, é porque eu estou gripado, viu? É isso, é porque eu estou gripado, é porque a gripe pegou. Aí o irmão engrossou a voz e disse assim: meus queridos e amados irmãos, abramos as nossas Bíblias no 5º livro do Pentateuco. Aí os irmãos, eu notei que os irmãos começaram a olhar um para o outro assim. Irmão Soares assim, Pentateuco. Irmão, ele estava no interior do interior, irmão. Lá não tinha nem internet. A energia elétrica lá, irmão, é coisa simples. Água, passava o cacimbão lá nos dias específicos para os irmãos encher o galão d'água, o balde d'água. Os irmãos estão entendendo, irmão? A gente não precisa impressionar ninguém. E a humildade, irmão, ela fala disso, a qualidade de se manter no nível das outras pessoas, de assumir direitos e obrigações, erros e culpas, sem resistência. Quando você encontrar alguém muito resistente, super espiritual, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, fulana não é mulher de Deus, fulano é homem de Deus, irmão, ainda não aprendeu nada do Evangelho. Porque Jesus, ele ensinou sobre a humildade, e ele vai fazer isso numa ilustração muito forte. Qual é, pastor? Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 13, versículo 4 e 5, onde Jesus vai ensinar sobre a humildade, através de ele vai ensinar sobre esse princípio espiritual, através de uma ilustração registrada no Evangelho de João. Vamos ler? Versículo 4 e 5, 1, 2, 3... Da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. O que Jesus acabou de fazer aqui? Ele ensinou um princípio espiritual. Qual foi, pastor? Humildade. Ele pega uma tarefa que cabia somente ao servo mais simples da casa. Jesus está naquele momento, irmãos. Ele pega uma bacia, coloca água, e ele começa a fazer o que o servo mais simples, mais humilde da casa, ele fazia. O que era? Naquela época, irmão, a gente tem que ter noção de que não existia sapato fechado como a gente usa. Não existia tênis. Existia sandálias, muitas das vezes de couro.
E eles andavam, irmão, não eram por ruas asfaltadas, eram ruas empoeiradas. De forma que quando alguém chegava numa casa, ele chegava, retirava as sandálias, e havia o servo mais simples da casa, o empregado, ele fazia a lavagem dos pés daqueles que estavam chegando na casa. Jesus, sendo Senhor e Mestre, Ele não olha para a sua capacidade ou para o seu poder. Ele não olha para o poderio de liderança que Ele tinha sobre aqueles discípulos. Ele, sendo Senhor e Mestre, Ele decide lavar os pés dos discípulos. Para quê, pastor? Para ensinar esse princípio espiritual glorioso, que é a humildade. Abra sua Bíblia em João 13, ainda em João 13, versículo 13 e 17. Olha o que Jesus vai dizer, 13 a 17. Eu vou ler para vocês acompanharem aí. Vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Jesus não deixou de dizer que Ele era mestre e era Senhor. Ele disse, eu sou mestre e Senhor. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis, olha Ele ensinando os discípulos, também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Verso 16, na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se os fizerdes. Bem-aventurado é uma expressão que significa mais que feliz. Irmão, essa aqui é a cura de Jesus para a síndrome de grandeza e poder. A gente está vivendo num tempo, irmão, que a gente está debaixo dessa síndrome de grandeza e de poder. Eu sou o maior, quem é o maior, quem é o melhor. E na verdade, irmão, tudo isso é baboseira diante de Jesus. Jesus não está preocupado com essa discussão. Ele quer que você seja fiel e obediente àquilo que Ele entregou nas suas mãos para fazer. A gente não pode cair nesse jogo de Satanás, meus irmãos, porque quando nós entramos nesse jogo, a gente vai entrar na ideia da competitividade, e a gente começa a achar, não, fulano, ele fez isso comigo, fulano está se tornando maior do que eu lá vou encher a empada de fulano. Não, irmão, não é assim que a gente tem que ver a obra de Deus. A obra de Deus, meus irmãos, nós temos que enxergar como Paulo enxergava. Ele dizia assim, eu plantei, essa foi a minha tarefa, foi plantar. A tarefa de Apolo foi o quê? Regar. Mas a tarefa de Deus foi dar o crescimento àquela obra para a glória do seu santo nome. Então ninguém é maior, irmão. Existem mordomias com maiores responsabilidades, para que haja uma organização na obra. Por que existe o dom ministerial de pastor, de presbítero, que administra a obra de Deus? Para que haja organização. Mas não quer dizer que o presbítero ele é maior do que o diácono, que o diácono é maior do que o auxiliar, que o auxiliar é maior do que quem senta no banco. Não, irmão. Eu não sou maior do que os irmãos. Eu sou um homem igual a vocês, um ser humano sujeito às mesmas paixões, às mesmas tentações, os mesmos dilemas que vocês passam, eu também passo. Eu quero que os irmãos descaracterizem aquela ideia de um homem super espiritual, que está num nível espiritual acima. Não, é claro que eu tenho mordomias maiores, responsabilidades maiores. Eu vou prestar conta de cada um de vocês. Eu vou prestar conta do rebanho do Senhor. Eu vou prestar conta se eu preguei a palavra de Deus, se eu ensinei. Então isso, meus irmãos, é uma mordomia maior, mas não significa que eu seja maior. O maior aqui nesta casa chama-se Jesus Cristo. É Ele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor.
louvor. Quando você chegar aqui nessa casa, você tem que adorar e glorificar a este Deus que fez os céus e a terra. Então essa é a cura de Jesus para a síndrome de grandeza. Paulo, ele vai elencar a humildade junto com outras virtudes para explicar a relação dos cristãos com seus semelhantes. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, verso 12 ao 14. Colossenses capítulo 3, verso 12 ao 14. Vamos ler bem forte junto aqui, meus irmãos. Vamos lá, 1, 2, 3. Como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. 14. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Quem pode dar glória a Jesus essa noite, meus irmãos? Você está entendendo? Como é que nós devemos nos portar? Que às vezes, meus irmãos, a gente deixa de experimentar o melhor de Deus em nossas vidas, porque a gente deixa o orgulho, irmãos, entrar um pouquinho no nosso coração. Todos nós falhamos nisso. E quando falhamos nisso, meus irmãos, a gente vai estar dando lugar a essa doença espiritual que é o orgulho, que é o oposto da humildade. Eu anotei aqui que a humildade, ela nos faz enxergar a visão do que realmente somos. O que é que nós somos? Você lembra que lá em Isaías capítulo 6, Isaías quando vê Deus lá, a Bíblia diz que quando o anjo toca lá a boca de Isaías, aí Isaías vai dizer assim: ai de mim que vou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, estou perdido. A humildade faz a enxergar, irmãos, nos faz enxergar a visão do que realmente somos. Nós não somos nada, meus irmãos. Nós não somos nada. Quando a gente começa a olhar para quem nós somos perdidos, errantes. Nós somos pecadores, alcançados pela graça do Senhor. E quantas das vezes, meus irmãos, a gente começa a olhar para essa situação e a gente começa a ver, meu Deus, como Deus é grande, eu sou tão pequeno. Irmão, se Deus retirar dele o Espírito de Deus de dentro de nós, se a graça dele não tiver com a mão dele sobre nós, não sobra nada nas nossas vidas, não sobra nada em mim, em você. Nós somos perdidos, errantes, mas só conseguimos enxergar isso quando a gente se reveste da humildade de Deus sobre as nossas vidas. A humildade, ela mudará drasticamente a percepção que temos das outras pessoas. Eu já disse isso aqui algumas vezes, principalmente no primeiro ano, quando estive aqui com os irmãos, quando a gente falava muito sobre aqueles imperativos que tem na Bíblia, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros. E, meus irmãos, a humildade, ela faz a gente mudar drasticamente a percepção que temos das outras pessoas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Digamos que
O diácono Jefferson chegou agora na igreja, só um exemplo, viu, diácono Jefferson? E alguém, irmãos, chega para você e diz assim: rapaz, aquele irmão ali não sei não, viu? Aquela barba dele, estou brincando, viu? Aquele irmão, não sei, eu já não fui com a cara dele, já não gostei do jeito dele pregar. Vou citar outro exemplo aqui. É só brincadeira, viu, irmã Leda, aqui com o Vinícius, viu? Rapaz, o Vinícius, você já notou como é que ele está agora? Depois foi consagrado a diácono, eu estou achando ele mais cheio. Que é isso, pastor? Isso se chama pré-espaço conceito. A pessoa estabelece um conceito de alguém sem mesmo antes conhecer. O caso do Vinícius não, porque ele já é conhecido da igreja. Eu citei o Jefferson porque o Jefferson chegou agora. Chegou agora sim, está alguns meses, mas um pouco mais recente do que muitos. Você já parou para pensar, irmãos, que às vezes nós somos preconceituosos? A gente não conhece a pessoa, a gente não se dá o espaço para conhecer. A gente não tem um momento, um tempo de comunhão com aquela pessoa. A gente não tem um momento de koinonia com aquela pessoa. E às vezes criamos o quê? Um pré-espaço conceito. Eu disse para vocês uma vez aqui, eu era gerente de uma livraria cristã. E naquela época, irmãos, eu tinha que agir às vezes de forma administrativa, né? A pessoa chegava atrasada, tinha que conversar, quando tinha muita recorrência, tinha que dar suspensão, assinar advertência, aquelas coisas que normalmente quem trabalha administrando tem que fazer. E eu lembro de um querido irmão, aqui para a banda da Serrinha, que, irmão, ele chegava atrasado demais, e dava trabalho, e não trabalhava, e conversava muito, e a gente tinha que chegar mais duro, mais forte um pouquinho. E eu lembro, irmãos, que ele ficou tão chateado que ele começou a espalhar, irmão, na Serrinha, que eu só não era... Rapaz, Satanás, ele era muito bom na minha frente. É mais ou menos por aí. E uma vez, eu fui pregar, né, numa igreja próxima ali. E quando eu cheguei lá, irmãos, eu notei assim os irmãos um pouco indiferentes, aquela coisa toda, mas também a gente vai administrando essa situação. Quando terminou, os irmãos vieram e tal, aí um irmão chegou e disse assim: irmão, se eu disser para o senhor que toda a igreja aqui estava com raiva do senhor, por quê? Porque o fulano de tal disse que o senhor perseguia ele no trabalho e tudo. Aí eu, é mesmo? Não, mas é não, rapaz, pelo contrário, eu gosto dele. Eu até dei o prêmio de melhor vendedor para ele esse mês e tudo. Eu gosto dele. Pois é, irmão, pois é. Eu já tinha um conceito estabelecido, mesmo antes de conhecer o Senhor. Então, meus irmãos, o que é que faz a gente olhar para alguém e conceituar essa pessoa de forma justa? A humildade. A humildade, ela faz ou ela muda de forma drástica a percepção que nós temos das outras pessoas. Eu sei que aqui, irmãos, é uma igreja grande. No domingo à noite, não dá para você falar com todo mundo. É impossível eu, como pastor, falar com todo mundo. Eu posso falar de forma muito corriqueira, dar a paz do Senhor e tudo, mas é impossível. Mas um dia desse eu achei bonito uma irmã que chegou para mim e disse assim: pastor, todas as vezes que o culto termina, eu me esforço para falar com pelo menos umas 20 pessoas diferentes. Eu falo com 20 pessoas hoje, e quando é no outro culto eu tento falar com mais 20 pessoas, diferente daquelas que eu falei. E eu disse: glória a Deus, irmã, louvável a sua atitude, louvável a mudança de percepção que a gente tem das outras pessoas, irmãos. A humildade vai te colocar no seu lugar. Você vai olhar para você e vai dizer: Senhor, eu sou muito pequeno, eu sou incapaz,
Eu não tenho nada se não vier do alto. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, já disse isso, até hoje, irmãos, eu me considero incapaz na obra de Deus. Se eu tivesse ainda hoje, irmão, como diácono, como servo de Deus, na portaria, trabalhando em qualquer outra coisa na obra de Deus, como muito já trabalhei, eu estaria satisfeito do mesmo jeito, porque a minha alegria é servir a Deus, não é título, é servir a Deus. Mas, meus irmãos, porque a gente precisa entender que nós não somos nada. Você não é nada, nós não temos nada, nós só somos alguma coisa nesta terra, porque Deus nos alcançou através do seu evangelho e da sua palavra, e a humildade precisa estar no nosso caráter, na nossa vida. A gente precisa trazer isso, irmão, para os nossos dias. Quando a gente olha para isso e o contraste que é a humildade, o orgulho, a gente vê, meus irmãos, o quanto nós como igreja, como comunidade, como crente, precisamos recomeçar a reconstruir aquilo que nós temos perdido ao longo dos dias. É muita gente querendo ser maior do que o outro, é querendo pisar o outro, mas nós precisamos levar a bandeira do evangelho, a bandeira do caráter, para que Deus ele possa se agradar de cada um de nós, para a glória e para o louvor do seu nome. Olha o que diz Provérbios 6:17, irmão. Vou terminar falando do orgulho aqui, é mais 5 minutinhos para a gente poder encerrar a mensagem. Provérbios 6:17 e depois Tiago 4:6. Olha o que Deus vai falar dos pecados que ele abomina, que ele não gosta. Olhos altivos, que é isso? Orgulho, língua mentirosa. Tem gente que tem facilidade, irmão, de inventar história a respeito das pessoas. E a língua mentirosa não é só você contar uma mentira mentirosa, cabeluda, não. É quando nós escondemos a verdade. Meia verdade é uma mentira. Lembra que eu dei o exemplo? Tem gente, irmãos, que às vezes chega para o homem de Deus, para o santo homem de Deus, e ele conta assim: pastor, fulano me perseguiu só porque eu peguei essa corda. Mas ele não disse que do outro lado tinha um boi amarrado na corda. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Mãos que derramam sangue inocente. Tiago 4:6. Antes da maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. O soberbo, ele vai ser destruído. Ele vai ter o seu caminho paralisado, mas o humilde, ele vai receber graça de Deus sobre a sua vida. Quem pode dizer glória a Deus? O orgulho é o senso exagerado da própria importância, é uma preocupação egoísta com seus direitos. Você já viu gente assim? Eu lá vou estar sentado naquela igreja para ouvir aquele pastor. Eu lá vou sentar e ouvir qualquer pessoa. Eu lá vou ouvir aquele diácono orando. Não. Tem uma igreja aqui, irmãos, um movimento, não vou dizer porque não está sendo ao vivo, está sendo só gravado para ser postado depois. Mas tem um movimento aqui em Fortaleza, que um dia tinha um pastor, um grande pastor. Ele pregou na universidade e quando pregou, ele com a formação na área do direito, um homem maneja muito bem as palavras na oratória, um grande juiz decidiu visitar a igreja dele. E quando visitou, gostou das preleções e disse: eu vou ficar aqui, vou me congregar aqui. E o pastor disse para ele: olha, o senhor não pode ficar aqui não. Por quê? Porque na verdade eu sou o maior daqui. E o senhor, como juiz, tornar-se maior do que eu. Então o senhor não pode estar aqui. O orgulho, irmão, é o senso
exagerado da própria importância. Você lembra que eu disse que humildade é a qualidade de manter-se no nível das outras pessoas? O oposto é o orgulho é o senso exagerado da própria importância, é uma preocupação egoísta com seus direitos. Às vezes, quando a gente reivindica demais, irmão, a gente está caminhando pelo caminho do orgulho, a gente está caminhando pelo caminho oposto à humildade. Eu sou preparado, por que eu não tenho oportunidade? Por que eu não prego ainda? Por que eu não canto? Por que eu não estou naquele cargo? Por que tem uma pessoa inferior à minha capacidade? Não, irmão, as coisas na igreja de Deus não funcionam como você pensa. Aqui na obra de Deus, irmão, quem dita as regras é o Senhor dos exércitos. É Ele quem faz a obra de Deus nas nossas vidas, aleluia. Às vezes a gente encontra isso, irmão, até no nosso meio, no meio pastoral. Eu acho que fulano não era para estar naquela igreja, aquela igreja era para ser para cicrano. Irmão, as coisas de Deus não são iguais às que a da terra. As coisas do céu são diferentes. No céu, irmão, no reino, o maior é o menor, o grande é o pequeno, aleluia. Aquele que é maior é como uma criança, ele não tem olhos altivos, soberba, engrandecimento pessoal, não. Ele busca a glória e a honra do nome poderoso do nosso Deus. Salmo 101:5, Provérbios 13:10 e Provérbios 18:12, e aqui termino. Nós vamos começar a reconstruir. Reconstruir o que, pastor? A nossa vida de humilhação diante do Senhor. O Senhor, Ele vai quebrar todo o orgulho de dentro dos nossos corações. O Senhor vai quebrar todo o espírito de grandeza que existe dentro de nós, aleluia. Meus irmãos, eu acho lindo lá em Apocalipse 4, quando aqueles anciãos, quando aqueles animais que estavam adorando diante do Senhor, eles estavam retirando as suas coroas e despejando ao trono daquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, meus irmãos, significando o quê? Não importa quais as minhas conquistas humanas, eu as coloco nos pés do Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor às nossas vidas. Salmo 101:5, assim nos diz a palavra, Salmo 101, verso 5, e aqui nós vamos encerrar. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Foi Deus quem falou isso, através do Salmo de Davi. Provérbios 13:10. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Da soberba só provém a contenda, do orgulho, mas dos que se aconselham se acha a sabedoria. Você já parou? Aqui eu vou concluir. Quando você às vezes precisa tomar uma atitude, uma decisão, e você às vezes tem aquele impulso, aquele ímpeto para tomar uma decisão, e você pensa, não, mas se eu tomar essa decisão com o meu impulso, eu vou estragar mais ainda o negócio. Nesse momento, respire, comece a pensar na palavra e se lembre de alguém que você consiga enxergar sabedoria, e você vai lá e pede um conselho. Alguém que não vai jogar os seus problemas ao léu, que você não vai ser o assunto da próxima roda. Aí você ouve o conselho, pesa, e daqui a pouco você vai lá e toma a decisão, ou faz o que tem que ser feito, e quando você faz, o negócio flui e acontece. Por quê? Porque da soberba provém a contenda,
do orgulho, eu me aconselhar com alguém, eu procurar um irmão, não. Mas os que se aconselham, se acha a sabedoria. Provérbios 18 e 12, para a gente concluir, eu já vou chamar aqui o Plenitude para estar aqui. Olha o que diz a palavra. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Antes da honra, na frente da honra, se você quer ser exaltado por Deus, não se esqueça, vai a humildade, sua pequenez, sua humilhação diante do Senhor. Quantos recebem a palavra de Deus essa noite, meus irmãos? Nós vamos ficar de pé, nós vamos cantar um louvor rápido aqui com os irmãos, e em seguida o irmão Eudes já vai dar os avisos nessa noite da congregação. Mas eu queria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos passar algumas quintas-feiras aqui, colocando colunas. Para que essas colunas, pastor? É para fortalecer o nosso caráter. Quantos querem fortalecer o seu caráter? Eu creio que Deus vai fortalecer o seu caráter, a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pai, eu acabei de pregar a tua palavra nesta noite. Eu quero te agradecer, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor tem falado conosco de uma forma especial. Nesta noite eu quero te pedir, Pai, que não seja a minha ministração sobre os irmãos, mas que seja a tua boa mão, quando eles estiverem louvando a Deus, que o teu nome seja honrado e glorificado nessa noite, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, e adore o nome do Senhor nesta noite. Quando o meu eu e o meu